se nem tudo é comprovado, por que a gente vê tanto teólogo, talvez nem só teólogo, mas até alguns cientistas ligados, né, à fé, tentarem abraçar essas duas ideias? Então, ele não quer abandonar a Bíblia, né, não sei se pela fé ou alguma outra coisa, mas ele também não quer deixar o método científico ali, Darwin, a evolução, então ele tenta juntar. Por que isso acontece? Eu acho que é quase um comodismo, viu, Zeca? Porque você evita debater com todo mundo, né? Você fica numa situação cômoda, uma área cinzenta, né? O próprio nosso amigo Marcos Eberlin diz que isso aí, o evoteísmo, a evolução teísta, é misturar, aí sim, péssima ciência com péssima teologia. Tá. Porque quando você hibridiza essas duas visões, você cria uma quimera, uma teoria amorfa, né? Uma ideia amorfa que não faz sentido. E por que não faz sentido? Veja, segundo os evoteístas, os irmãos católicos adotam essa visão, né? Pelo menos a liderança, né? O Vaticano mesmo já se pronunciou contra isso, papas já afirmaram isso. Alguns irmãos também evangélicos, protestantes, seguem essa linha do evoteísmo. Só que, se você pensar dessa forma, você vai entender o seguinte. Então, Deus criou as primeiras formas de vida, ou a primeira forma, né? O tal do ancestral comum nunca encontrado, né? O elo perdido que continua perdido. Nunca foi achado, né? É um conceito teórico, totalmente teórico. Hipotético, não é nem teórico, é hipotético, né? O Luca, né? O primeiro ser. Deus, então, cria esse primeiro ser, é quase um deísmo, na verdade. Se afasta e deixa os processos naturais, supostamente naturais evolutivos, irem acontecendo ali. Então, a partir dali, é tudo igual ao modelo evolucionista, ok? A única diferença é, Deus, ele cria a primeira forma de vida. Mas se foi desse jeito, aí temos que abandonar esse livro aqui, a nossa revelação suprema, que é a Bíblia Sagrada. Deixa até de ser um criacionismo bíblico, porque se você for estritamente bíblico, o que a Bíblia ensina lá nos primeiros capítulos? Que para nós são um relato histórico literal. Sim. Né? 24 dias de 24 horas. Isso. Eu poderia falar aqui do hebraico, da linguística, enfim, o tempo vai embora, né? Mas Ion seguido de um numeral, ou antecedido, sempre na Bíblia, e ocorre mais de 150 vezes nesse formato, sempre se refere a dias de 24 horas. Ok? Bem, mas se o evolucionismo teísta tem razão, temos que rasgar essas páginas, porque ali é dito que Deus cria a vida perfeita. Depois, Adão e Eva, eles fazem uma péssima escolha, se afastam de Deus, ouvem a voz de um anjo caído que usou como instrumento uma serpente, né, um animal. Foi uma primeira situação mediúnica na história, né? E por causa desse ato, a morte passa a existir. Não só a morte, mas a decadência, né? Flores passam a ter espinhos, animais começam a comer uns aos outros, predação, né? Seleção natural começa a agir, é uma coisa tão triste, tão terrível, né? E a morte não é, então, fruto do pecado, porque, então, o pecado não existiu, a morte não existiu, Adão e Eva não existiram, são seres mitológicos. A pergunta que a gente faz é, o que Jesus veio fazer aqui, então, quando morreu na cruz, né? Aí vem ideias como as de que Jesus seria só um revolucionário, um profeta, um sábio, né? Violando as próprias palavras dele, porque ele mesmo disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Sim. João 8,58, né? E essas palavras aí, ego eimi no grego, remetem a Êxodo 3,14. Ali é anihu no hebraico, né? Ou seja, é o eu sou de Moisés, o mesmo. As palavras foram tão bem entendidas pelos judeus que eles quiseram apedrejar Jesus por blasfêmia, não é verdade? Então, ele se apresenta como Criador. C.S. Lewis dizia, né? Ou você aceita o que Jesus disse de si mesmo, ou você o rejeita como impostor. Porque eu não aceitaria um profeta, um sábio que dissesse, eu sou Deus. Ou então, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou então, Pai, glorifica-me contigo com aquela glória que eu tive contigo antes de haver mundo. Como assim? Um revolucionário dizendo que existiu antes de o mundo existir? Então, se formos dar o benefício da dúvida para Jesus, ele afirma que é Deus. Ok. E esse Deus veio morrer para nos salvar. Essa é a graça de Deus manifestada na pessoa de Cristo. Sim. Mas se aquele pecado que causou a morte não é um fato, é algo mitológico, o que Jesus fez na cruz foi uma encenação. E se Deus não é capaz de criar a vida na Terra em 6 dias literais de 24 horas, por que eu vou ter a crer que ele será capaz de fazer o mesmo lá depois, né, após os 1000 anos, enfim, recriando o planeta, né? Eu coloco dúvidas sobre esse Deus. O próprio Papa disse, Francisco, que Deus não é um mágico com uma varinha de condão para criar o mundo desse jeito.
Bem, o meu Deus, né, o Todo-Poderoso, poderia fazer em 6 segundos a vida na Terra. Ele escolheu soberanamente fazer em 6 dias. Até pensando em nós também, né, que viveríamos nesses ciclos, né, de 7. Bom, o evoteísmo derruba, resumindo, a teologia bíblica. É tipo aquela brincadeira de empilhar pedras de dominó, né? Aqui está o relato da criação. Se você derrubar o relato da criação em Gênesis, você derruba toda a teologia bíblica. Então eu, por honestidade intelectual, não posso aceitar o evoteísmo. Eu costumo dizer que mais honesto é você ser um ateu evolucionista. Tá. Eu respeito, porque daí é uma honestidade, né? Meu pressuposto é de que a vida surge. Beleza, então é assim. E eu abro mão de qualquer tipo de revelação especial. Ou aceitar o criacionismo bíblico literal. Porque faz sentido levando em conta toda a teologia bíblica. Agora, uma mescla disso, aí cria um ser aberrante que não funciona, né? Um Frankenstein. É difícil de você dominar ele depois. Exatamente por conta de toda essa progressão. Às vezes você cria para responder uma questão, mas quando chega lá na frente, dar conta dele é muito difícil. E tem mais, evita problemas, né, de discussão, sim, mas cria outros. Por exemplo, uma pessoa que pensa mais profundamente começa a analisar assim, mas peraí, Deus criou a vida, mas também criou a morte? A morte passa a ser um elemento inerente à criação. Sim, sim. Porque antes de haver ser humano, antes de haver um Homo sapiens, no qual Deus teria posto uma suposta alma e tornado então o primeiro Adão e Eva, ou alguns Adões e Evas, né, como eles pensam, houve morte de mamíferos, aves, répteis, anfíbios, primeiras células ou que seja. A morte já havia inerentemente nesse mundo. Então Deus criou a vida e a morte. Ok. Deus criou o processo de seleção natural que é terrível. Os mais fortes, os mais bem adaptados é que sobrevivem, os outros que fiquem para trás. Sim. Enquanto o Evangelho ensina a gente a cuidar dos outros. Sim, até mais fracos, inclusive dos mais fracos. Né? É um Deus que vê até os passarinhos quando estão precisando de comida. Um Deus que cuida dos pardais, que são insignificantes para os seres humanos às vezes. Como esse Deus pode ter feito uma criação tão competitiva, tão desigual, tão cruel e tão mortífera? Quando eu vejo uma cena, por exemplo, no Discovery Channel, né, Animal Planet, de um leão caçando uma zebra, eu fico triste com isso. Deus não fez assim. Deus fez o que vai ser de novo. O leão comendo com o cordeiro. Aí sim, esse Deus faz sentido. Muita gente que acaba sendo envolvida pelo evoteísmo acaba migrando para o ateísmo. Porque não aceita esse Deus incoerente. Sim.